O que faz o advogado e perito especialista em golpes e fraudes bancárias? Fui vítima de um golpe e fraude bancária. O que fazer e como agir é objeto do nosso vídeo explicativo, mas antes, porém, peço que você se inscreva no canal para receber conteúdos exclusivos sobre direito digital, cybercrimes e segurança da informação. Olá, tudo bem? Eu sou José Antônio Milagre, sou advogado especialista em crimes cibernéticos e fraudes bancárias e hoje quero responder uma dúvida que assola milhares de pessoas por todo o Brasil relativos a fraudes e golpes que todos nós estamos sujeitos diariamente. Nós sabemos que o Brasil é um celeiro de golpes e fraudes e crimes cibernéticos e os golpes bancários, as fraudes financeiras também estão sempre em alta e aproveitam momentos de comoção, grande curiosidade da população, programas sociais, programas de empréstimos das instituições financeiras. Os criminosos estão sempre atentos aos movimentos sociais, seja na internet ou físicos, e neste sentido, como posso tirar o dinheiro das vítimas, não fazendo distinção se você perdeu R$100, auxílio emergencial, ou se você perdeu 200, 300, R$500 mil. Portanto, é muito importante que você saiba o que fazer e como agir, e o papel do advogado especializado em fraudes bancárias, caso você chegue nesse vídeo e esteja experimentando essa situação. Primeiramente, é importante destacar o que é fraude bancária. Como o próprio nome diz, fraude bancária é um golpe, uma fraude onde alguém, um terceiro, se utiliza de artifício, de ardil, de técnicas informáticas para tirar o seu dinheiro no contexto envolvendo fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras. Eu posso usar a marca de um banco, eu posso usar o nome de um banco, eu posso me passar como empregado, gerente de banco, eu posso obter dados pessoais vazados de banco, sejam eles vazados involuntariamente ou dolosamente em cooptação, em cooperação com funcionários de bancos. Existem casos já comprovados de funcionários bandidos que atuavam fornecendo informações para o crime, de maneira que todos nós estamos sujeitos a golpes e fraudes bancárias, financeiras que ocorrem no âmbito ou utilizam a marca, os recursos, a tecnologia ou os dados custodiados ou controlados pelas instituições financeiras. É importante destacar que as fraudes bancárias elas podem ser de duas modalidades: fraudes bancárias físicas, aquelas fraudes que ocorrem no dia a dia sem auxílio da informática, como alguém que chega próximo a uma pessoa, pede para ela ir ao caixa, acompanhá-la no caixa, se identifica como gerente, faz alguma transação, e as fraudes bancárias online ou virtuais, o prato cheio hoje para os criminosos digitais, à medida em que as pessoas cada vez mais têm aplicativos, não deixam esses aplicativos em casa, levam consigo no seu dispositivo celular, muitas vezes negligenciam com medidas de segurança da informação que evitariam grandes transtornos financeiros, e os criminosos têm um manancial de técnicas e possibilidades hoje para explorar, para fraudar pessoas e tirar dinheiro de vítimas por meio da internet. E o pior, muitas vezes mediante exploração de vulnerabilidades dos bancos, o que pode ser levado à justiça. As principais fraudes bancárias que nós temos hoje, a cobrança indevida. Então o criminoso lá cria uma engenharia social ligada a uma cobrança indevida, e quando você vai verificar, normalmente pede dados ou já confirma informações. Isso reduz sua capacidade de entender que você está sendo vítima e você acaba caindo no golpe, ou mesmo emite cobranças em nome do banco. Imagina que você está fazendo um financiamento, daqui a pouco você recebe lá o boleto do financiamento, paga, daqui a pouco chega outro, você vai checar, pagou o boleto errado. Isso só foi possível porque vazaram informações da instituição financeira que deve ser responsabilizada. Outros exemplos, as invasões. Quantas invasões eu tenho hoje a aplicativos? Celular roubado, em que os criminosos conseguem acesso muitas vezes sem participação da vítima, invasões online por meio de trojans, malwares, códigos maliciosos que conseguem capturar telas e assim por diante. Hoje nós estamos falando de facial attack, tecnologia dos bandidos para quebrar o algoritmo, contornar o algoritmo de segurança dos bancos e autenticar. Ele invade a conta e aí o estrago está feito, porque o banco não detecta, não tem log, não tem monitoramento, não tem travas, e você, consumidor, foi vítima, você deve sim acionar essa instituição financeira. Empréstimos, a partir da invasão ocorre o empréstimo, ou, pasmem os senhores, algumas instituições financeiras, alguns banquinhos digitais
Péssimos em segurança muitas vezes não validam nada para a contratação de empréstimos. A partir de dados pessoais que vazaram ou estão na Deep Web, fazem a festa, abrem contas, criam novas contas bancárias e o pior que isso, né, fazem empréstimos. Então, golpes muito comuns, fraudes bancárias envolvem empréstimos que não foram contratados e mais um golpe muito comum, as contas que são abertas hoje. Então, o criminoso hoje, se você não tem dinheiro, ele vai abrir uma conta no seu nome que vai servir para o crime digital. Ele vai lesar outras pessoas, o dinheiro vai entrar nessa conta, você foi um laranja, de certo modo não era um partícipe, não tinha consciência, mas isso só é possível porque hoje os bancos falham muito com as regulamentações que deveriam seguir no que tange a Banco Central, no que tange a segurança da informação e principalmente no que tange a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os principais tipos? Expliquei para vocês o que é a fraude bancária, alguns exemplos de fraudes bancárias, mas quais são os principais tipos hoje, metodologias que permitem a fraude bancária? Lembrando que isso é uma construção constante, porque a todo momento há-se a criação de novos métodos para explorar as vítimas, os correntistas e também as vulnerabilidades das próprias instituições financeiras que não ativam a segurança by default, por padrão. Esperam confiar que o usuário ative, por exemplo, duplo fator de autenticação, esperam confiar, por exemplo, que o usuário ative biometria complementar e isso deveria ser ativado por padrão. Não uso a ferramenta sem que esses recursos sejam ativados, como, por exemplo, um fingerprinting que vai do seu dispositivo que impede que ele seja usado em outro, dentre outras medidas. Principais formas de fraudes bancárias e golpes bancários hoje, clonagem do chip. A partir da clonagem de um chip, é possível resetar as senhas bancárias, acessar o aplicativo e, nesse sentido, fazer as devidas transações. O banco não conseguiu auditar que era um novo dispositivo, não confirmou transações suspeitas ou fora do seu padrão e isso gera o dever de indenizar. Segundo tipo de fraude bancária, clonagem de cartão. Isso muito comum, seja no cartão físico ou no cartão virtual, o banco deveria analisar metadados e entender que aquela transação é anômala, vem de outras conexões, de outras localizações, de outros dispositivos. Muitas vezes nada acontece, deixa aí para o marginal. Terceiro tipo de fraude bancária, quantos golpes nós temos aqui nos chamados golpes do Pix? Poderia ficar aqui até amanhã trazendo golpes só do Pix, QR Code errado, criação de chaves em nome de outras pessoas, chaves falsas, engenharia social, dentre outros golpes. Mais fraudes bancárias online hoje, golpe do falso gerente do Man in the Middle, aquela pessoa que liga para você falando que existe uma transação na sua conta, ou ativação de um celular e quando você repudia, ela não, fique tranquilo, confirme para mim o seu token aqui, confirme o código do seu SMS que acaba de chegar que eu vou cancelar e era um bandido. É um marginal. E por mais que os bancos digam que você entregou a senha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que isso não é cooperação efetiva, o banco deveria implementar outras medidas de segurança. Mais fraudes bancárias, nós temos aqui a captura de senhas, pode ser que você se conectou numa internet, num Wi-Fi e a sua senha foi capturada e é importante ativar vários recursos de autenticação e por mais que ele acesse, isso deveria gerar uma red flag, que é um procedimento de segurança, pedir para validar uma biometria, por exemplo, ou bloquear essa transação, assim como no Pix deveria haver o bloqueio da transação, chamado bloqueio cautelar, que foi definido pela resolução do Banco Central do Brasil 147 de 2021 e muitas vezes não ocorre o bloqueio cautelar, mesmo outras pessoas já tendo denunciado aquelas chaves como as chaves de fraudadores. Mais uma fraude bancária, um golpe muito comum do motoboy. Você recebe uma ligação de que, olha, efetivamente estão passando cartão aqui seu. Você confere? Não. Não confiro. Não existe isso. Então fique tranquilo. Me fale o número do cartão, o dígito verificador, o vencimento. Pode cortar ele, viu, senhora, que um motoboy está indo buscar aí. E efetivamente esse motoboy, enquanto ele está indo, ele continua no fone fazendo transações no seu nome. Quando não, o motoboy vai mirar o celular no seu rosto para cancelar e ele está ativando o empréstimo ou uma senha. Mais uma fraude bancária, fraude do presente, também muito comum, né? Mesmo esquema do motoboy, mas ele oferece algo. Em troca desse presente, ele quer uma selfie para confirmar que você recebeu. E quando confirma, ele já está lá no seu banco contratando empréstimo e o banco vai cobrar este empréstimo de você sem dó alguma. Além das diversas
e inúmeras modalidades de golpes online que nós mapeamos aqui no escritório especializado em crimes digitais e fraudes bancárias, razão pela qual eu trouxe para vocês aqui o que são fraudes bancárias, os principais tipos de fraude bancária e a pergunta que não quer calar: o que fazer caso tenha sido vítima de fraude online bancária ou ligada a uma fintech? Agilidade é fundamental. Se você foi vítima de fraude bancária, provavelmente o banco negligenciou com as medidas de segurança que cabiam a ele. Você pode até, de certo modo, ter concorrido para isso. E quem tem o ônus de provar que era seguro é o banco. Pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, nós temos lá o artigo 6º, o artigo 14. Quem vai provar que era seguro ou quem vai tentar provar que a culpa foi exclusiva do correntista é o banco. O banco tem que trazer elementos da sua segurança e isso é o que nós denominamos de inversão do ônus da prova, já que nós, consumidores, somos a parte hipossuficiente. Primeiro momento, um boletim de ocorrência rápido. Fraude eletrônica. Lei 14.155, 8 anos de reclusão. Se for com criptomoedas, nós temos o artigo 171A. Também 8 anos de reclusão. Rapidamente acionar o mecanismo especial de devolução da sua instituição financeira. Muitas instituições nem sabem o que é isso. E aí começa a responsabilidade repressiva, já que preventivamente o banco já falhou. Entre em contato com seu banco rapidamente, encaminhe o BO, conteste pelo aplicativo, isso é muito rápido. Terceira medida, se envolveu bancos de destinatários, contas suspeitas abertas por bandidos, já notifique também os bancos de destinatário com BO pedindo os dados da conta, identificando como abriram contas em nome de laranjas ou de pessoas desconhecidas e exigindo o bloqueio. Isso é fundamental. Feitas essas medidas e contestados, é sempre importante você abrir uma reclamação administrativa buscando a sua reparação, sempre dando um prazo, no máximo 48, 72 horas, para que a instituição faça a devolução. Isso é muito importante, ok? E caso a sua instituição negue ou a instituição dos bancos destinatários negue, é o caso de procurar uma ajuda especializada, um advogado especializado em fraudes bancárias. Isso é muito importante, que conheça as técnicas, que conheça as medidas de segurança da informação que não foram cumpridas, que saiba detalhar isso com a jurisprudência atual, os julgados atuais, para que você consiga a sua reparação pelo que foi furtado e principalmente eventuais danos morais que você teve a partir desse desfalque financeiro que pode ter prejudicado a sua vida. Pedindo uma liminar para suspensão de cobranças de empréstimos, suspensão de negativações, dentre outras medidas que o banco fez a partir do seu prejuízo financeiro. Portanto, procurar uma ajuda de um advogado especialista em fraudes bancárias é fundamental para tentar resolver administrativamente um acordo e, caso não haja acordo, uma medida judicial. O banco vai ter que provar que era seguro e muitas vezes os bancos falham preventivamente, bloqueio cautelar, falham reativamente no MED, não investigam quem são os fraudadores, simplesmente colocam panos quentes ou, em outros casos ainda, não fazem qualquer medida preventiva, não ativam as travas de segurança, travas de fingerprint de equipamento, travas GIS de geolocalização, travas de utilização, travas de padrão anômalo que poderiam ter evitado esse golpe, essa fraude. Importante destacar responsabilidade dos bancos, artigo 14 objetivo e a súmula 479 do STJ, que eu deixo aqui na descrição. Os bancos são objetivamente responsáveis por meio de fraude de terceiros que ocorreram no âmbito das prestações dos seus serviços bancários. Portanto, caso tenha sido vítima de um golpe ou fraude bancária, dentre os inúmeros golpes esses que eu falei para você, preserve todas as provas, seja ele um golpe físico ou digital, registre a ocorrência, dê ciência ao banco rapidamente, o mais rápido possível, para que ele possa adotar as medidas reativas e procure ajuda especializada, visando a restituição e a reparação total ou parcial dos valores desfalcados, mais eventuais danos morais que devem ser comprovados destas instituições financeiras que, como visto, muitas vezes, na ânsia de clientes ou na ânsia de transações, liberam as travas de segurança, como empréstimos que são contratados hoje em 2, 3 cliques, sem qualquer validação. E o prejuízo fica sempre para o cidadão e para o consumidor. Gostou desse vídeo? Então eu peço que você se inscreva no canal para que nós continuemos. Esse vídeo tem um intuito educacional. Principalmente deixe o seu comentário. Os comentários é uma forma inteligente de enriquecer o debate.
e compartilhe. Mais pessoas podem querer ter essas informações preventivas e também reativas, ou seja, saber o que fazer de forma rápida e ordenada caso tenham sido vítimas de fraudes bancárias para buscar a sua reparação. Obrigado, um abraço e até a próxima.